Olá pessoal, eu me chamo professor Elcio, da disciplina de Química, e vamos trabalhar aí livro 2, frente D, aula 5, página 1. A gente vai estar trabalhando agora o que? Relação entre as concentrações. Quais essas concentrações? Concentração comum, densidade, molaridade e título, ok? Agora vamos para a primeira relação que a gente tem aí entre molaridade e concentração comum. Temos aqui, ó, então, a equaçãozinha da molaridade. Molaridade é igual ao quê? Massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução. Ao lado a gente tem o quê? A equação da concentração comum, onde a massa do soluto sobre volume da solução. O que a gente tem em comum entre essas duas equações aqui? Ou seja, essa parte grifada, pontilhada aqui, ó, seccionada em vermelho, mostra o quê? Massa 1 sobre volume. Ou seja, massa do soluto sobre o volume da solução. E a gente tem aqui, ó, na equação da concentração comum exatamente a mesma coisa, ó, massa do soluto sobre o volume da solução. Então, ao invés de eu escrever a massa 1 sobre volume, eu vou colocar o quê? O C de concentração comum. E a equação vai se tornar essa daqui, ó. Entendido? Ou, se a gente rearranjar aqui, teremos o quê? Massa molar que estava dividido, passa para o outro lado multiplicando. E com isso temos essa outra equação agora em função do quê? Da concentração comum. E aqui a gente tem, então, a nossa primeira relação. Ok? Está aí. Agora vamos aplicar essa relação, ok? Nesse exemplo aqui, ó. Qual a concentração molar? Então ele já está pedindo qual é essa concentração molar. Eu não sei, então ó, ele está fazendo essa pergunta. Qual a concentração molar de uma solução de hidróxido de sódio? Então, sempre que falar da substância é importante grifar. Que possui concentração comum. Então, ó, ele já está afirmando uma concentração. Tá aqui, ó, concentração comum. De quanto? De 10 gramas por litro. Tá aqui. 10 gramas por litro. Por isso o professor já foi retirando os dados. Ó, concentração comum, 10 gramas por litro. E o que ele nos forneceu aqui também? A molaridade em gramas por mol. Ok? 40 gramas por mol, tá aqui. Agora, a gente não tem essa equação aqui, o que a gente está buscando? Então, ele está buscando a concentração molar. Então, qual das duas a gente usa? Aquela que tem a concentração molar isolada. Então, utilizamos lá o seguinte, ó, molaridade é igual, tá? Qual é a equação? Concentração comum sobre massa molar 1. Agora, é só substituir os valores. Olha se as unidades estão iguais, se estão coincidindo. Olha lá, gramas e gramas. Sim, estão. Então é só substituir na equação. E vai ficar o quê? Molaridade é igual a 10, ok? Divididos por 40. Está aí. Para facilitar o cálculo, o que a gente faz? Corta-se os zeros, ok? Vai ficar exatamente o quê? 1/4. E 1/4 equivale a quanto? A 0,25. 0,25. Ou seja, a molaridade tem aqui então 0,25 o quê? Lembre-se, quando fala de molaridade, é mol por litro. Ok? Tá aqui. Certinho? Fácil, bem tranquilo. É dessa forma que a gente vai estar utilizando essas relações. Lembrando, a gente só pôde fazer essa relação aqui porque o volume estão na mesma unidade. A massa do soluto também utilizamos sempre na mesma unidade. Aqui, ó, continuando lá, pessoal, agora a gente vai estar vendo aqui a relação entre concentração comum, título e densidade. Presta atenção, essas são as equações de cada uma dessas concentrações, tanto concentração comum, como título, como densidade. Se a gente vai relacionar, tem que ver o que tem em comum entre elas. Primeiro vamos relacionar duas delas, concentração comum e título. O que eu tenho em comum de concentração comum eu tenho aqui na equação do título? É o que? Massa do soluto.
com massa do soluto. Então a gente vai fazer o que? No título, vamos isolar a massa do soluto. Isolando faz como? A massa da solução que está dividindo passa multiplicando. Quando passar multiplicando, então, o título, a gente tem essa equação aqui. Agora, isso daqui corresponde a essa quantidade eu posso substituir aqui em massa do soluto. E com isso a gente vai ter o quê? Concentração comum é igual ao quê? Título vezes massa da solução dividido pelo volume da solução. Ok? Agora, vamos relacionar isso daí com a densidade. O que eu tenho em comum da densidade com a concentração comum aqui? Então eu tenho lá, ó, massa da solução e o volume da solução. Só que calma, tem um empecilho referente ao volume. Então não vamos substituir diretamente. Primeiro vamos isolar aqui a massa da solução. Ok? Então tenho lá, ó, o volume estava dividindo, passo para o outro lado multiplicando, ficando o quê? D vezes V igual a massa da solução. Sabemos qual é o valor da massa da solução, então vamos trocar tudo isso daqui, ó, aqui que vale a massa da solução, aqui. Fazendo isso, o que a gente tem aqui então? Agora tem lá, concentração é igual a título vezes a densidade vezes o volume, dividido por volume. Professor, por que não dá para cortar? Porque muitas vezes os exercícios colocam o quê? A densidade em gramas por ml. E daí aqui a concentração comum é o quê? Gramas por litro. Por isso a gente não vai poder cortar diretamente. Então tem que fazer o quê? Uma adaptação. Como assim adaptação? Como que eu vou transformar esse ml em litros? Tá? Uma correção aí nessa equação. Para transformar em litros, eu não tenho que multiplicar por 1000? Sim. Então eu vou fazer o quê? Fazer uma multiplicação por 1000. Lógico que apareceu da onde? Então esse 1000? Da multiplicação que vezes o ml transforma-se em litro. E agora eu posso cortar volume com volume, quando eu coloco essa multiplicação por 1000. Ok? Está feita a correção, eliminando os volumes, a gente vai ter o quê? Ó, concentração é igual a título vezes a densidade vezes 1000. Na realidade, a gente só cortou o volume e acrescentou o 1000 só para corrigir essa notação científica. Isso somente será essa equação aqui quando a densidade for o quê? Gramas por ml. Porque se ela já te der aí em gramas por litro, fica muito mais fácil. Porque esse volume já vai estar em litro. Esse volume já é em litro, corta direto, vai ter o quê? Concentração é título vezes a densidade. Lembrando, somente quando a densidade for o quê? Gramas por litro. Gramas por litro, ok? Existem momentos em que exercícios colocarão o quê? Quilogramas por litro. Isso é a mesma coisa que chamasse de gramas por ml. É a mesma unidade, ok? Quilogramas por litro e gramas por ml é a mesma coisa. Agora, gramas por litro é diferente, ok? Então temos essas duas equações aqui. Agora, por gentileza, pegando lá o exercício, o professor vai estar pegando aqui, exercício número 1, lá da aula 5, ele diz exatamente o seguinte, presta bem atenção. Uma solução de amoníaco, solução aquosa de hidróxido de amônio, NH4OH, é comercializada com 58,6%, tá? Ó, falou em porcento, a gente está trabalhando título em porcentagem? Não. Então, já fiz a correção aqui também. Dividir por 100 para tirar da porcentagem, ok? Então, agora a gente tem um número puro aqui para título. Comercializado, então, com essa porcentagem e densidade de 0,9 gramas por ml. Está aqui, então, a densidade. Determine, daí ele também deu as massas molares, e letra A, que ele quer, é a sua concentração comum em gramas por litro. Está aqui o que ele está procurando. Agora, o que eu tenho de relação de concentração, densidade e título? Levando em consideração que a densidade nossa é gramas por ml. Daí a gente vem, cai nessa equação aqui. A relação de concentração, título e densidade. Levando em consideração que a densidade é em gramas por ml. Então, a gente vai estar usando essa equação aqui, ó. Concentração igual a título vezes densidade vezes 1000.
Substituindo os valores, que agora estão todos corretos, a gente já tirou da porcentagem, em gramas por ml, e o 1000 aqui para transformar para litro lá no final. Então, teríamos ó, concentração igual. Título vale quanto? 0,586 vezes 0,9 vezes 1000. Concentração comum vai ser igual a quanto? A 0,5274 vezes 1000. Multiplicando agora por 1000, então isso aqui foi a primeira multiplicação, multiplicando por 1000, concentração comum será igual a 0 não, né? Vamos lá, o professor está errando aqui. Tirando agora vai ficar 527,4 gramas por litro. Tá então a resposta para a letra A da questão 1 aí dessa aula. Ok? Última relação aí, pessoal, reunindo agora todas essas concentrações em uma só. Então, estamos trabalhando agora o que? Concentração comum, densidade, molaridade e título. O que acontece? A gente tem lá a primeira relação que a gente viu foi o que? Molaridade vezes massa molar é igual a concentração comum. A segunda relação foi o que? Concentração comum é igual a título vezes a densidade vezes 1000, fator de correção para quando a gente fala que a densidade é em o que? Gramas por ml. E o professor está associando essa que é a mais cobrada, mais usual aí nas bancas. Agora, se a gente fazendo isso daqui, ó, podemos unir todas elas em uma só. E a gente vai ter essas igualdades, ou seja, molaridade vezes massa molar, aqui é a mesma coisa que a concentração é igual a tudo isso daqui. Ou seja, gente, isso daqui igualando a isso, ou isso daqui igualando a isso. É a mesma coisa que isso daqui igualando a isso e a isso, certo? E o vice-versa, ou seja, desse daqui formando esse igualando a esse, ok? E com isso a gente pode ganhar essas três equações aqui embaixo, ó. A primeira relação, ok? Então essa é a nossa primeira relação. Essa aqui foi a segunda relação. E podemos dizer então que a terceira relação é essa, ok? Lembrando que a gente pode juntar todas elas em uma só, como está aqui em cima, que eu acho que fica muito mais produtivo lembrar dessa de cima e já sabe de todas essas ao mesmo tempo, ok? Vamos aplicar agora aqui, ó, num exemplo lá no exercício 2, ok? Sequencial lá da página 2. Exercício 2 diz exatamente o seguinte, ó. Os frascos utilizados no acondicionamento das soluções de ácido clorídrico comercial, também conhecido como ácido muriático, apresentam as seguintes informações em seu rótulo. Solução de 20%. Então, ó, 20%, lembra-se, a gente trabalha título, tá? Aqui, em número puro, não porcentagem. Por isso que eu já dividi por 100 para tirar da porcentagem, ok? Massa percentual. Densidade de 1,10 gramas por ml, então vai ter que levar em consideração o 1000, ok? Massa molar de 36,5 gramas por mol, certo? Daí, com base nessas informações, a concentração da solução comercial desse ácido será, e olha lá as alternativas, tudo em mol por litro, ou seja, ele quer saber a molaridade. Qual é a equação em que eu tenha molaridade, título, densidade e massa molar? Olha lá, terceira relação. Molaridade vezes massa molar é igual a título vezes densidade vezes 1000, né? Que é o caso que a gente vai precisar aqui. Então, ó, molaridade, isso vezes massa molar 1 é igual, então, a título vezes a densidade vezes 1000.
Substituindo na equação aí, não sei quanto que vale a molaridade, vezes 36,5, igual ao título, que vale 0,2, vezes a densidade, que vale 1,1, vezes 1000. Aqui, ó. Tudo isso está multiplicando a molaridade, passa dividindo. Então, teríamos o quê? Molaridade igual a 0,2 vezes 1,1 vai dar 0,22. Vezes 1000 dá um total de 220. Tudo isso dividido por quanto? 36,5. E essa divisão vai dar um total de 6,02 mols por litro. Ou seja, a resposta mais próxima que a gente tem ali é a letra B. Ok, gente? Tudo bem? É isso daí que a gente tem para a relação entre as concentrações. Beleza?